Bom dia, bom domingo para você. Hoje é dia 15 de janeiro, estamos exatamente na metade deste mês, desse primeiro mês do ano. O ano está correndo, o ano está correndo, precisamos estar atentos, não perder de vista o nosso foco, não perder de vista nossas metas, nossos objetivos. E aqui é um deles, manter a comunhão com Deus diariamente, através de uma meditação que sai de dentro da palavra de Deus. E a meditação de hoje ela tem o título Escutem o que ele diz. Interessante, né? Deixa eu fazer um... Lembra do título de ontem? Olhem para Jesus, não basta olhar. Vamos fazer um link com a meditação de hoje? Escutem o que ele diz. Além de olhar, você deve escutar o que ele diz. Texto bíblico, Mateus capítulo 17, versículo 5, que diz: uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Repetindo a referência, Mateus capítulo 17, versículo 5. Jesus havia dito que alguns de seus discípulos não morreriam antes de vê-lo em seu reino. Isso se cumpriu na transfiguração, Mateus 16, verso 28. Ali ocorreu uma representação em miniatura do futuro reino da glória, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 ao 18. Jesus, o rei, apareceu glorificado. Moisés representou os mortos justos ressuscitados e Elias, os fiéis que estarão vivos na terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Moisés e Elias também representam a lei, o Pentateuco e os profetas que prepararam o caminho para a missão de Cristo. A experiência da transfiguração afirmou a continuidade da obra de Jesus em relação àqueles que haviam sido os porta-vozes de Deus no passado. A transfiguração serviu para confortar e animar o próprio Filho de Deus para prosseguir com fé até o final de sua missão. Também trouxe conforto para os discípulos, não só naquele momento, mas principalmente após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. A lembrança dessa experiência os fortaleceu e conferiu mais autoridade à mensagem cristã. Você pode conferir isso em São João capítulo 1, versículo 14, 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 ao 18, um texto que nós já mencionamos um pouquinho acima aí. Poucos dias antes da transfiguração, Jesus havia concedido aos discípulos a oportunidade de declararem sua fé nele como Filho de Deus, Mateus 16, versos 13 ao 16. Naquele momento, esse fato foi reafirmado pelo próprio Deus que disse: este é o meu filho amado. A afirmação de filiação pronunciada em seu batismo, Mateus 3, verso 17, foi então reiterada. A declaração, este é meu filho amado, em quem me agrado, revela que, embora rejeitado pelo ser humano, Jesus não era rejeitado pelo Pai. Deus o reconheceu como filho. Por meio da sua conduta, Jesus lhe trouxe alegria e prazer. A voz do céu ainda afirmou: escutem o que ele diz. Isso nos lembra uma profecia de Moisés, que anunciava a vinda de um profeta especial, recomendado a Israel. Abre aspas, a ele vocês devem ouvir, fecha aspas. Deuteronômio 18, verso 15. Esse outro profeta é o próprio Jesus. Pedro, poucos dias antes, não tinha concordado com as palavras que Jesus dissera sobre seu sofrimento e morte. Pedro não ouvira. Então Deus disse que Jesus é de fato seu filho, o esperado Messias anunciado por Moisés e pelos profetas, e que ele deveria ser ouvido. Portanto, hoje, ouçamos sua voz. É interessante que muitos, eles aceitam a Cristo como um bom homem, um bom profeta, um bom modelo, o Filho de Deus, um enviado de Deus, mas não como Messias, não como Deus.
É importante ouvi-lo, é importante aceitá-lo, tudo isso é muito importante, mas é importante obedecer-lhe e aceitá-lo como Deus, não aceitá-lo apenas como homem ou apenas como um bom homem, um bom profeta, mas como sendo o próprio Deus. Ele é a manifestação divina aqui na terra. Ele foi e ele continua sendo hoje através do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você e que dia após dia você possa estar mais sensível a ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo ou as outras vozes que estão à nossa volta. E essa é uma séria advertência, porque hoje muitas coisas têm feito barulhos em nossos ouvidos. Eu percebo que muitas pessoas têm dado atenção, gastado tempo, energia, força em coisas que são supérfluas, em coisas que estão maquiadas como sendo verdade e não são, e aquilo que o tempo deveria ser gasto, que realmente é valoroso, principalmente, ou melhor, unicamente a palavra de Deus, não está sendo gasto. E as pessoas ouvem vozes, teorias e acaba entrando em erros, em contradições, e isso não é um alimento que sustenta realmente a fé. Então ouça a voz do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesse dia, uma boa semana para você, paz de Deus para todos nós. Grande abraço, tchau, tchau. Ao céu que Deus chamou de lá.